Quantas profissões as IAs vão eliminar? E os programadores serão desempregados por esses modelos? E todo esse ciclo de investimento em infraestrutura, data center, processadores, até quando isso continua? E será que finalmente chegaremos a atingir a AGI, inteligência artificial geral? Pois esses assuntos e vários outros eu conversei com o Fábio Akita, atendendo a pedidos de muitos aqui do canal. É mais uma conversa que a gente traz para vocês, ficou muito bacana, espero que gostem. Compartilhem o vídeo, se inscrevam aqui no canal também, ativem as notificações e agora fiquem com o Fábio Akita sobre inteligência artificial. Sempre que eu falo de tecnologia, especialmente inteligência artificial aqui no canal, eu sempre vejo um comentário, pô, tem que falar com o Fábio Akita. Pois então, finalmente trouxemos aqui de novo Fábio Akita. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. E aí eu que agradeço, faz bastante tempo que eu não apareço não só aqui, como podcasts em geral, e agora eu acho que é o momento que mudou tudo e faz sentido eu voltar para falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Boa, muito bom, porque realmente foi acho que essa fala aí que mudou tudo, que eu percebi em alguns comentários de especialistas da área, como você, que tem usado bastante as ferramentas, e teve um programa, eu me esqueci agora qual é a pessoa, mas envolvida também. Acho que foi o Andrei Karpathy, não foi? Isso mesmo, que eu acho que eu até te mandei o tweet dele, Isso. né, dizendo que ele tinha dificuldade de expressar em palavras a evolução que ocorreu nos últimos 2, 3 meses aí com os algoritmos, com os modelos, especialmente para programação. Então, conta um pouco também a sua visão da evolução de AI nesses últimos meses. Sim, com certeza, porque o que mais está fazendo a economia bombar hoje em dia é o mercado ao redor de IA. Eu acho que você deve estar cobrindo todas essas empresas, acho que você vai explicar, SML, NVIDIA, Anthropic, acho que agora meio que entrou no mainstream, pessoas não de tecnologia começarem a ouvir Claude e coisas do tipo. Agora tem OpenClaw, e aí toda essa viralidade em cima de agentes rodando na sua própria máquina. E tudo isso veio evoluindo, foi uma evolução que veio acontecendo gradativamente, não é que do dia para a noite surgiu tudo. Então quem não estava antenado e começou a ver as notícias só agora, parece que caramba, descobriram mais alguma coisa nova que eu não estava sabendo. Na verdade foi uma evolução gradual. E essa evolução, ele passou por alguns obstáculos no meio desse caminho, com alguns lançamentos que não foram tão bons quanto se esperava. O GPT-3 para o GPT-4 foi um grande salto, mas do 4 para o 5 ficou meio esquisito. Eu não lembro se foi o 4 ou o 5 que a OpenAI estava tentando fazer o modelo ficar mais amigável, só que aí, em vez dele ficar inteligente, ele ficou mais burro, porque ele só concordava com você em quase tudo, mesmo que você falasse besteira. Então, ele não era útil. Então, vários desses obstáculos foram acontecendo ao longo desses lançamentos todos, e a Anthropic, que foi fundada por pessoas que saíram da OpenAI para fazer uma outra concorrente, veio crescendo principalmente num mercado mais especializado, que foi o mercado de programação, e agora eles estão abrindo para mercado financeiro e outros mercados também. Então tem uma competição ferrenha acontecendo entre a OpenAI e a Anthropic, que para quem é de tecnologia lembra um pouco como foi Microsoft versus Apple nos anos 90, então tem um pouco dessa rixa. E não ajuda muito que os CEOs dessas empresas, que é o Sam Altman e o Dario Amodei do Anthropic, eles são péssimas figuras de comunicação, tipo, são péssimos. Eles não são nem os caras técnicos e eles estão longe de ser um Steve Jobs, que era o mestre da comunicação. Então a comunicação deles é altamente incompleta, ou às vezes até errada mesmo, e como cada vez mais vem crescendo, mais a palavra deles tem peso, ao ponto que nas últimas semanas, não sei se você cobriu, Anthropic lançava um post do CEO, a ação de alguém caía. Você chegou a ver isso? Eu vi. Da última vez foi a IBM, porque a Anthropic falou, cara, a gente consegue reescrever finalmente os COBOL antigo. Exato. Né? Esse eu comentei em vídeo até, a IBM caiu nesse dia mais de 13%, que foi o terceiro pior pregão da história da empresa. Exatamente. Coitado da IBM, que já está
praticamente no caixão há muito tempo, mas aí ainda se segurava com os mainframes rodando COBOL, e aí agora aparece a Anthropic falando, não, nós vamos resolver todo o COBOL. E aí eu até tuitei sobre isso, eu falei, cara, de fato, agora é a primeira vez na história que eu vejo como uma possibilidade. Até então nunca foi uma possibilidade. Ele era uma coisa que a gente ia ver morrendo aos poucos ao longo de muitos anos, e de fato, para muitas situações, não todas, que nem de novo, que nem o hype da Anthropic fala, ele se tornou muito mais viável. Ele realmente se tornou muito mais viável. Eu consigo imaginar, por exemplo, um grande banco fazendo experimentos, tendo uma direção um pouquinho mais sólida de possibilidade de substituir certas coisas que eles achavam que não iam mais mexer. Então, isso de fato é uma possibilidade. A mesma coisa. Esse é um ponto. Oi. Não, continua, depois eu vou. Pode perguntar. Não, que até eu acho que uma coisa que eu queria depois explorar é exatamente esse ponto. Não agora, mas eu quero já deixar aqui a pergunta para o pessoal também ficar esperando. Que tarefas, que áreas exatamente que a gente consegue ver a IA substituindo, otimizando ou eliminando por completo? Mas vamos deixar mais para frente, continue na evolução dos modelos. E aí a outra coisa também na semana retrasada foi que quando a Anthropic anunciou que ia lançar software de segurança, por exemplo, para fazer avaliação de segurança em software, daí caiu as ações da CrowdStrike, esqueci o nome das empresas de segurança, enfim, então vem acontecendo uma migração de investimentos em empresas de tecnologia que agora são vistas como expostas ao risco de IA para ações defensivas como Walmart ou coisas do tipo que, em princípio, uma IA não substituiria um mercado físico, não tem ainda como ele fazer isso. Mas todo lugar onde você tem serviço associado à produção via IA, seja código, seja música, seja arte, seja contratos, então a parte de advogado, própria escrita, jornalismo, etc., eles têm essa exposição à IA, e até o ano passado, e esse que é o ponto que o Andrei Karpach estava falando, até o ano passado, eu venho testando todas elas, as comerciais e as open source, desde que elas saíram. Eu comecei a desenvolver código com IA já em 2023, logo na sequência do primeiro GPT-2 que causou furor. Mas sempre foi naquele sistema meio um gerador parcial de código. Você vai no ChatGPT, cara, eu queria fazer um pequeno código, ele faz um trechinho, você copia, cola no arquivo do programa, dá um errinho ou outro e vai nessa velocidade. Ou seja, ele não era muito diferente de você ir no Google, achar um pedaço de código, copiar e colar. Ele estava muito parecido com esse processo. Aí o treinamento veio melhorando. Então, à medida em que essas IAs foram evoluindo, eles foram otimizando o treinamento. Então não é só ter mais dados, é uma questão de otimizar o processo de treinamento. E foram treinando para propósitos específicos. Então ele começou a treinar o que é um bom código, o que é um mau código, por exemplo, para ele estatisticamente começar a dar códigos que um humano aceita como melhor. E aí a virada, de fato, aconteceu, para mim pelo menos, aconteceu em janeiro, acho que foi janeiro desse ano, que foi quando teve dois grandes lançamentos. Foi o GPT 5.2, Codex, que é a versão código do GPT, e o Claude Opus 4.5. Então eu digo que a timeline quebrou nesse momento, quando o Opus 4.5 e o GPT 5.2 saíram. Nesse momento, eu estava fazendo teste com outros modelos open source e eu resolvi fazer um pequeno teste. Cara, vou experimentar de novo, pela enésima vez, porque eu já estava cansado de fazer isso, tentar fazer a IA, fazer um pequeno programinha e ver se ele consegue chegar até o fim. E aí eu fiquei surpreso que fazia algum tempo que eu não usava, eu estava tão decepcionado com o Claude, o Sonnet antigo, que eu até cancelei minha assinatura. Eu falei, cara, todo mundo fala do Sonnet, eu testei muito e ele não era grande coisa, Mas quando saiu o Opus 4.5, ele resolveu facilmente um problema que no ano passado eu fiquei o ano inteiro testando LLMs, nenhuma resolvia. Então eu tenho um blog chamado aquitaonrails.com, até deixa o pessoal dar uma olhada. Do ano passado para cá eu venho fazendo várias pesquisas e vou postando tudo nesse blog. Em abril do ano passado, durante a Páscoa, eu passei a Páscoa inteira fazendo
um monte de tentativas de fazer fine tuning, que é tentar fazer um novo treinamento em cima de modelos open source para que ele aprenda uma linguagem específica. Por exemplo, eu fracassei nessa, aí eu aprendi por que é difícil, expliquei por que é difícil, e aí eu tinha um probleminha de código que usa uma linguagem que é experimental, portanto não tem dado suficiente no treinamento de ninguém ainda, porque não existe ainda ninguém falando em fóruns e tal. Então eu queria ver como que uma IA conseguiria fazer código uma linguagem que não tem documentação direito. E elas não conseguiam. Na prática, elas não conseguiam. Agora, isso mudou na medida em que essas IAs, em vez de tentar resolver todo o problema, eles começaram a treinar melhor para que nos momentos onde ela tem dúvida, ela consiga parar de tentar resolver e buscar essa informação fora. É o que a gente chama de agentic facts. Então, a ideia dos agentes, onde ele sobe um agente que vai fazer uma pesquisa no Google, puxar a informação e equivalente a dar um copy, Ctrl+C, Ctrl+V no chat. Então é como se... Então eu, como programador, estou fazendo essa linguagem nova, eu sei que o ChatGPT não vai funcionar, eu vou na documentação, copio e colo e falo, ó, dada essa documentação, você consegue fazer agora? Então aí ele lê a documentação e começa a fazer em cima dessa documentação. Aí melhorou mais ainda, porque finalmente as pessoas começaram a entender que não é só faça um prompt, gere o código e acabou. Então a ideia de fazer esses agentes ajudou a fazer o seguinte: uma vez que ele faz o código, ele não para quando ele faz o código. Então dentro dos programas que a Claude distribui como Claude Code e que o OpenAI distribui como o Codex, então são programas que é um chat, igual um chat da web, só que esse chat ele tem acesso a rodar programas na sua máquina, que você aprova. Então, ele faz o código e aí ele tenta executar esse código logo na sequência. Quando ele executa, ele percebe, deu uma mensagem de erro. Mas como agora ele tem esse feedback da mensagem de erro, que antes eu rodaria manualmente, daria Ctrl+C e Ctrl+V no erro para ver se ele descobre o erro. Então, ele automatizou esses passos que antes eu fazia manualmente. Então ele ainda é o mesmo procedimento, só que eles conseguiram automatizar o meu Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V indo do terminal para o browser o tempo todo. Então agora ele se tornou um programa, que é o Claude Code ou o Codex. Então só de fazer isso, mesmo nos modelos anteriores, ele já tinha uma performance melhor, porque ele conseguia errar, ver qual foi o erro e tentar corrigir até conseguir resolver aquele erro. Então ele faz uma sequência de tentativa e erro. Muitos dos modelos open source do ano passado, eles tinham um problema que a gente chama de agentic loops. Então ele fica tentando, ele faz, roda, dá erro, faz outra coisa, roda, dá erro. E às vezes ele não consegue mais imaginar uma outra solução e ele fica tentando executar a mesma solução 10 vezes. E ele fica num loop infinito. Então são várias... Tentativa em erro, mas com a mesma tentativa sem parar. Exatamente. Então isso acontecia muito ano passado. E aí justamente os Claude, os GPTs, eles foram treinando e tunando esses modelos para evitar que caia nesses problemas. Então ele fala, você tentou X vezes, não faça mais, tente outra coisa. Então tudo isso é uma otimização em cima do mesmo motor que se tinha antes. E além disso, uma vez que você identifica isso e começa a treinar especificamente para certos propósitos, você vai tendo mais feedback de o que é certo e o que é errado, e você usa isso para retroalimentar o treinamento. Então, quando saiu o GPT 5.2 e o Claude, o Opus 4.5, eles chegaram num ponto onde eu tinha que fazer pouca interrupção para fazer o programa funcionar. Não quer dizer que ele passou a acertar mais, significa que ele passou a consertar melhor. Então, ele melhorou a qualidade geral, deu um salto, mas o principal é que ele passou a consertar os próprios erros melhor. Então ele não faz tudo certo, mas ele consegue se consertar. Assim, você explicando, parece uma melhoria incremental. Mas que faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença. Que basicamente isso que quem não é da engenharia não entende, assim, porque a engenharia ele é uma aplicação das ciências, né? As ciências é que a gente tende a associar com descobertas. Então, um novo paper, uma nova descoberta, uma nova teoria. Então, normalmente física teórica, matemática teórica, todos esses pessoal queimando neurônio abstrato. É isso, mas a engenharia, ele pega tudo que funciona e tenta aplicar da melhor forma.
vantagem da engenharia é que a evolução dela é baseada em tentativa e erro. À medida em que eu acrescento experiência nisso, eu começo a entender que certos pedaços eu posso usar de formas mais inteligentes do que antes, sem mudar os pedaços, e eu corto o custo pela metade, por exemplo. Então, isso que a gente chama de otimizações de engenharia. É isso que a Claude e o OpenAI conseguiram fazer muito bem no último ano, e quando lançaram esses novos, dá para ver que são os mesmos pedaços, só que com uma engenharia mais